Ó, questão 74 da prova de Humanas. Vamos lá. A década que se segue ao fim da guerra constitui praticamente uma continuação desta, com a acomodação difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial marcaram uma década que, para muitos, foi de pessimismo e para alguns de ilusão, que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Com a crise de 1929, terá início a preparação de uma nova guerra mundial, ok? Então vamos lá, o comando é o seguinte: os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado, pois a gente já percebe no texto, né, que ele fala basicamente do período entre guerras, né? Ele fala do final da Primeira Guerra Mundial e do início da Segunda Guerra Mundial, né? Um espaço muito breve que tem entre eles, né? A Primeira Guerra vai de 14 a 18 e a Segunda Guerra começa em volta de 40 e vai até 45, né? E você tem esse período, a crise de 1929, e no final da Primeira Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos surgindo como principal potência, você tem o surgimento de um novo sistema, né, de governo que seria a parte soviética, né, o RSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e você tem a crise da Europa, né, devido ao pós-guerra. Então ele diz o seguinte, ó, ele diz que esse período entre guerras, né, os eventos mencionados nesse texto, eles contribuíram para a ascensão de regimes no período entre guerras que foram responsáveis, né, que foram propensos para o surgimento de novos conflitos armados, para o surgimento de uma Segunda Guerra Mundial. Pois, perturbaram a dinâmica de equilíbrio demográfico? Não, certo? Não tem nada a ver com equilíbrio demográfico a questão do surgimento desses regimes, né, principalmente os regimes totalitários, a exemplo do nazifascismo. Letra B. Dificultaram a adesão a ideologias de viés socialista? Você pode até argumentar que, de fato, nazifascismo eles funcionaram, né, como uma cortina para barrar, entre aspas, a ascensão do socialismo, né, do viés socialistas, mas não é por isso que eles foram propensos ao surgimento de conflitos armados. Não foi por isso que veio a acontecer a Segunda Guerra Mundial, certo? Favoreceram a ascensão de grupos anarquistas ao poder? Não. Então, anarquistas é um termo meio fora de ordem aqui nessa questão, certo? Não foram grupos anarquistas, né? Foram grupos nacionalistas que conseguiram chegar ao poder no nazifascismo. E letra D, que é a certa, né? Corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais, certo? Basicamente nesse período entre guerras, né, devido à crise econômica, devido à crise política, devido basicamente às consequências da Europa pós-Primeira Guerra Mundial, você tem que esses grupos nazifascistas totalitários, eles chegam com um discurso de deslegitimar a democracia liberal, né? A democracia liberal, que era o sistema vigente, não passava a fazer mais sentido, né? E letra E, deterioraram a confiança no salvacionismo dos exércitos nacionais. Não, basicamente foi incentivado nessa confiança no salvacionismo dos exércitos nacionais, né? Esses grupos nacionalistas, né, o nazifascismo, eles influenciavam as pessoas a acreditar cada vez mais nesse heroísmo, nessa legitimação do exército nacional, né? Então, letra D de dado.